fica de consulta todo o procedimento, sabe? Então, esse sistema SWAP é um novo sistema que vai entrar na administração da UEPB, vai ser utilizado por toda a instituição, vai substituir o sysadmin, vários outros sistemas que se utiliza dentro da UEPB. A princípio, os módulos que vão entrar em vigor do SWAP seriam o de documento eletrônico e o de processo eletrônico. Esses dois módulos são os que estão liberados no sistema de teste que vocês vão estar testando, vai estar disponível internamente na UEPB. Como é uma versão de teste, é necessário a utilização da VPN, como eu informei no e-mail, por isso que era interessante vocês já instalarem, configurarem, e quem não tiver ainda, é só pedir ajuda a qualquer menino do suporte, que a gente auxilia no que for preciso. E o sistema, por estar em testes, pode ocorrer algum equívoco, algum probleminha, alguma mensagem de erro que a gente ainda não esteja bem informado do que está rolando, até porque a gente fez teste interno, agora que a gente vai liberar para alguns usuários fora do CETIC utilizarem. Então algumas coisas podem acontecer. Então qualquer coisa que acontecer de erro, não estranhe, é só um período de teste também para vocês se familiarizarem. Como praticamente os convidados desse treinamento são pessoas chaves que praticamente mais utilizam o sistema de administração da UEPB, é interessante começarem por vocês. Por isso que os setores de vocês encaminharam os contatos para que a gente começasse o treinamento. O sistema é simples, não é nenhum bicho de sete cabeças. Quem vai apresentar ele é Alisson Gustavo. A documentação vai estar disponível de passo a passo dentro do site do CETIC. Alisson posteriormente vai divulgar esse link do material para vocês consultarem. O passo a passo em si são PDFs muito simples e fáceis de seguirem. De toda forma, a gente achou melhor ter essa conversa online para vocês verificarem com uma pessoa já utilizando, para ver como é o passo a passo. E qualquer dúvida, o canal do e-mail vai estar sempre aberto para vocês tirarem dúvidas ou a consulta diretamente com um dos Hangouts, que é o canal de comunicação do G Suite, com os técnicos do suporte, certo? Se quiser começar já, Gustavinho, pode começar. Vamos lá. Só compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver a apresentação? Minha tela está sendo exibida? Sim. Tá sim. Tá sim. Pronto. Tranquilo. Vamos lá, vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou Alisson Gustavo, sou servidor do CETIC, trabalho no setor de suporte lá. Vou apresentar para vocês um treinamentozinho rápido sobre documentos e processos eletrônicos e uma visão geral do SUAP, né, que é o Sistema Unificado de Administração Pública. É um sistema que foi desenvolvido pelo IFRN em 2007 e atualmente acho que 36 instituições são conveniadas. E é um sistema que ele trabalha com os mais diversos módulos, né, desde a administração, almoxarifado, gestão de pessoas, central de serviços, entre outros. E agora a UEPB é mais uma parceira deles, né, a gente está com autorização para utilizar esse sistema. Inicialmente, a gente vai trabalhar com dois módulos do SUAP, que é documentos eletrônicos e processos eletrônicos. Então, vamos lá. O módulo de documento eletrônico, ele permite a gestão de documentos de maneira eletrônica. São documentos criados e assinados dentro do próprio sistema. Como é que acontecia antes? A gente queria fazer uma requisição, um requerimento
a gente tinha que acessar o site do RH, ia lá em requerimento, selecionava qual era o tipo de requerimento, imprimia ele, tinha que assinar fisicamente para ir lá no protocolo e abrir o processo. E agora não é mais necessário fazer isso, a gente consegue fazer tudo isso, inclusive assinar os documentos dentro do próprio sistema. Então, o módulo de processo eletrônico, ele já permite o registro e tramitação de documentos e os processos eletrônicos. Então, é possível a gente cadastrar, tramitar, buscar documentos e processos. Existe uma diferença entre o documento eletrônico e o documento digitalizado. O documento eletrônico é aquele que ele é criado e assinado dentro do próprio sistema. Já o documento digitalizado, não. É um documento físico que é convertido no formato digital e inserido no sistema. Aí, a partir do momento que esse arquivo digitalizado, a gente faz a assinatura eletrônica dele, ele se torna um documento eletrônico. Então, isso pode acontecer quando você vai abrir um processo que você precisa emitir alguma documentação comprobatória, tipo certificado, cupom fiscal, para justificativa de gastos, etc. Então, você vai utilizar o documento digitalizado. Aqui um exemplo mais prático de como isso ocorreria. Vamos supor que determinado servidor, ele completou 4 anos na instituição, não sei se são 4 ou 5, e ele tem direito àquela progressão por capacitação. Então, ele faz o curso de capacitação e ele vai abrir um processo para fazer essa requisição. Então, qual seria o primeiro passo? Ele acessa o sistema lá, né, e ele vai criar o documento eletrônico solicitando a mudança de nível por capacitação. Ele cria esse documento e assina digitalmente. A partir daí, ele vai criar um processo eletrônico com essa solicitação. Esse processo vai conter esse documento eletrônico que ele criou, já que ele faz a requisição formal do que ele tá querendo, e também, nesse caso específico, ele precisa inserir uma documentação comprobatória, seja um certificado, seja um diploma, algo do tipo. Então, ele digitaliza esse certificado, o sistema, no caso, aceita os arquivos PDF, eu vou assinar digitalmente esse arquivo PDF, anexo esses dois documentos no processo, então, a partir daí, o processo é encaminhado ao setor de destino. Ele vai tramitar entre os diversos setores até o momento que vai chegar no último setor e ele vai ser devidamente finalizado. Vou tentar mostrar isso agora na prática. Vamos lá. Bom, deixa eu só sair aqui. Aqui, no caso, é o endereço temporário que a gente está utilizando para acesso do swap. O CETIC ainda está testando o sistema, então, por enquanto, a gente está usando esse endereço aqui para fazer o acesso. Depois a gente divulga isso lá no e-mail. Como é que vocês fazem isso aí? Tanto a questão da VPN, como a questão desse acesso. Então, aqui é a página inicial do swap. Eu vou fazer o meu login com minha matrícula e senha. Pronto. Essa daqui é a cara inicial do swap aqui. No menu lateral, eu tenho todas as minhas opções aqui, o que está disponível para o meu usuário. Então, aqui eu tenho documentos e processos, aí tenho documentos eletrônicos, processo físico, gerenciamento de permissões. No caso aqui, o que interessa para a gente nesse momento é justamente documentos eletrônicos. Vou aqui, documentos, pronto. Aqui ele está me mostrando os documentos eletrônicos que eu criei anteriormente. Caso eu tenha muitos documentos e quero localizar algum específico, eu posso utilizar esses filtros aqui de texto, quem é o dono, setor dono, posso filtrar aqui, ele já filtra já para deixar a busca mais rápida. Mas no momento vamos criar o nosso primeiro documento eletrônico. Então eu venho aqui, adicionar documento de texto. E eu vou começar a preencher ele aqui. Primeira coisa que ele pede é o tipo do documento. No caso aqui, só para fazer o exemplo, vamos pedir um memorando. Modelo do documento. O sistema já traz alguns modelos prontos. Então, no caso aqui, começar um exemplo, vamos pedir aqui interrupção de férias. A gente tem aqui o nível de acesso. O nível de acesso são 3 níveis. O documento pode ser público, restrito ou sigiloso. Quando o documento é público, seria a opção padrão. O restrito é apenas os setores em que o processo tramitar que terão acesso ao conteúdo do mesmo. E o privado é apenas entre as pessoas. Vamos lá, selecionar público. Hipótese legal, não preciso selecionar nada. O setor dono, no caso, como eu sou do CETIC. E aqui eu vou colocar o assunto. Então, vamos colocar interrupção de férias.
A partir do momento que eu escolho o modelo, o sistema automaticamente já faz essa classificação para mim, né, que já é um documento relacionado a férias. Vou salvar o documento. Pronto. Aqui ele está exibindo o documento aqui, ele já está dando o nome para o documento, ele está dizendo que é o documento 31. Esse documento aqui, ele está no estado de rascunho. Neste ponto aqui, o documento ainda não é válido. E esse corpo do documento, ele pode ser editado para você inserir as informações. Então, vamos lá, a gente vai fazer a edição aqui, tem um botão editar, texto. No corpo do documento, alguns documentos que já são pré-cadastrados, ele já tem mais ou menos o texto que você vai precisar. Alguns deles você só vai precisar praticamente alterar as informações. Então, no caso, em vez de João Silva, eu quero interromper as férias de... Vou colocar aqui. Quero interromper as férias de Maria da Silva, vamos colocar aqui que é 2020. Eu vou salvar e visualizar o documento. Pronto. Meu documento ainda está em estado de rascunho, mas eu já fiz as devidas alterações que eu queria fazer nele aqui. E agora, qual seria o próximo passo? É concluir esse documento. Então, aqui em cima, eu tenho a opção de concluir. Tem certeza que deseja continuar ok? Pronto. Meu documento foi criado, ele já foi editado, ele está concluído. O que é que está faltando agora? É eu fazer justamente a assinatura, porque todo documento, para ele se tornar um documento eletrônico, ele tem que ser assinado digitalmente. Então, a gente vem aqui em assinar. No caso, ele dá duas opções. Sim, voltando. Opa, visualização do documento. Pronto, aqui no caso eu tenho que fazer a assinatura. Essa assinatura pode ser feita ou com senha ou com token. No caso, a maioria do pessoal aqui, nesse primeiro momento, vai utilizar a senha. Faço a assinatura com senha. Ele já preenche para mim o tipo do documento que eu estou fazendo, é o tipo memorando. Ele já cria a numeração automática, já coloca qual é o ano e já diz aqui qual é a sigla do meu setor que eu estou criando. No meu caso, do CETIC. Vou definir o identificador. No caso, eu estou fazendo a assinatura com o meu perfil de técnico em informática do CETIC. Caso você trabalhe em outro setor que seja atribuída outra função a você, lá aparece todas as funções aqui, você pode fazer a assinatura de um modo ou de outro. No caso, como técnico em informática, coloco minha senha, pronto, assinei o documento. Então, ele me mostra aqui, que já está o documento ele já diz que foi assinado e é um documento público, certo? Fiquem sempre atentos aqui, esse painel mais à direita, ele sempre mostra o registro das ações, tudo que foi feito nesse documento aqui, ele vai mostrando desse lado. Se eu quiser, eu posso compartilhar o documento aqui, eu posso solicitar a assinatura de mais de uma pessoa, posso fazer a finalização dele, aí posso fazer um clone dele, fazer uma cópia desse documento, posso imprimir, no caso aqui a gente vai finalizar. Pronto. Meu documento foi criado, foi assinado e foi finalizado. A partir desse momento, eu já consigo criar um processo eletrônico com ele. O que é que eu posso fazer? Eu posso diretamente criar o processo por aqui. Eu já venho aqui nesse botão criar processo, ou então eu posso ir lá em documentos, em um módulo aqui de processos eletrônicos e criar um novo documento. Nesse caso, eu vou criar direto aqui. Eu já vou direto aqui e já vou criar o processo. Pronto. Então, eu vou adicionar o meu primeiro processo eletrônico. Quem seria o interessado? No caso, eu vou colocar o interessado sou eu. Vou colocar Antônio Carlos também. Aqui, o sistema, ele já faz a busca pelo nome, pelo CPF ou pela matrícula. Você digitando as iniciais aqui, ele já vai completando para você, já mostra as opções. Qual é o tipo de processo?
No caso, mais uma vez, ele já tem pré-cadastrado os tipos de processo. No caso, a gente está lidando com férias, eu vou colocar aqui interrupção de férias. Confirmo. Nesse campo aqui, eu vou colocar o assunto. Lembrando, nesse campo assunto, é sempre importante você descrever a solicitação com o máximo possível de informações, porque o sistema usa esse campo para fazer a busca. Então, aqui eu tenho o nível do acesso, vou deixar público. O setor de criação, no caso, é o meu, que é o CETIC, e eu já vou salvar. Pronto, o processo foi criado, ele me mostra aqui em cima o número do processo, o sistema já gerou o número para ele me diz aqui que o processo está em trâmite, eu tenho todos os dados gerais do processo, quem criou, quando foi criado, quem são os interessados, o número do protocolo aqui, as últimas modificações. Nesse painel mais à direita, eu tenho todo o registro de ações dos documentos, quando foi criado. À medida que eu for tramitando ele, que eu for fazendo alterações nesse documento, esse, esse registro de ações lateral, ele vai ser todo atualizado. E aqui embaixo, eu tenho essa aba documentos, minutas, comentários e as solicitações, que é onde a gente vai poder fazer as alterações e as movimentações no processo. Então, vamos lá. Documentos aqui, né? No documento, ele já adicionou o documento eletrônico que a gente criou na etapa anterior. Então, já está aqui adicionado o documento que eu tinha feito. Vamos supor que nesse processo aqui eu precisasse fazer, inserir uma documentação comprobatória. Como é que eu faço o piloto de um arquivo externo? Então, eu vou pedir aqui, tenho essa opção aqui, o piloto de documento externo. Eu vou escolher o arquivo, no caso eu deixei um arquivo aqui, vamos supor que eu preciso desse aqui, esse documento externo. Eu seleciono aqui qual é o tipo de conferência que eu estou fazendo nesse arquivo. No caso aqui, a gente vai colocar conferência simples, cópia simples. Qual é o tipo do arquivo? Vou colocar aqui outros. O assunto. Nível de acesso. Qual é o setor dono? No caso é o CETIC, sou eu que estou criando. E o responsável pelo documento sou eu que estou, Alisson Gustavo, que estou adicionando ele no sistema. Caso existam dados adicionais, eu posso inserir aqui nesses campos, número, sigla de setor, alguma coisa do tipo, e no final eu vou fazer a assinatura, né? Qual é o tipo de assinatura? Assinatura, como dito anteriormente, pode ser por senha ou pode ser por token. A gente vai assinar por senha, vou pedir para salvar. Estou assinando como meu perfil de técnico informática, colocar minha senha, assinar o documento. Pronto. Eu estou com o meu processo novamente. Agora, em vez de um documento, eu tenho dois nele. Eu tenho um documento eletrônico que eu criei na etapa anterior, e eu estou com o meu PDF, que foi digitalizado e que foi inserido agora no sistema. Ok? Então, vamos lá. Dentro dessas abas aqui, aba comentários. Eu posso deixar um comentário dentro do meu processo. Então, vamos lá. Posso colocar um comentário X aqui. Posso também inserir uma minuta no processo. A minuta seria qualquer documento de texto que ele tenha sido concluído, mas não foi finalizado. Então, se eu venho aqui, tem alguns documentos aqui que não foram finalizados, eu posso adicionar uma minuta ao processo. Toda alteração que eu faço no sistema, qualquer coisa que eu mexa no processo, eu sempre vou ter que fazer a autenticação. Então, usuário e senha. Pronto. Então, eu estou com o meu processo, já estou com os comprovantes, eu adicionei também uma minuta, adicionei um comentário. Aí, como é que eu faço agora a tramitação desse processo, os encaminhamentos? Então, vamos lá. Nessa última aba aqui, é a aba solicitações. Aqui, eu posso solicitar o despacho e posso solicitar a ciência. Vamos começar com o primeiro, essa última opção aqui, no caso, solicitar a ciência. Então, clico nela.
Eu só posso pedir ciência, solicitar ciência de pessoas que sejam interessadas no processo. No caso, como o processo ficou comigo, os interessados comigo e com o Antônio Carlos, já aparece a opção dele aqui. Eu vou pedir Antônio Carlos, confirmar. Eu posso definir uma data limite para ele fazer essa ciência. No caso, eu vou colocar aqui até sexta-feira. E eu tenho que colocar a justificativa para o pedido. O tipo de ciência, a gente pode colocar notificação, é o padrão, e eu vou fazer o envio. Pronto. O sistema vai me mostrar aqui que tem uma solicitação pendente no pedido de ciência de Antônio Carlos. Eu vou acessar aqui a conta de Antônio Carlos. Eu estou logado aqui no swap dele. E aqui, na página inicial já, ele já vai me mostrar todas as pendências que eu tenho aqui comigo. Então, ó, a solicitação de ciência que eu pedi já apareceu aqui para ele. Então, ele pode vir aqui em solicitação de ciência, abre a solicitação, declara-se ciente, coloca o usuário, coloca a senha e assina. Quando ele fizer isso, automaticamente já vai atualizar para mim e vai mostrar que ele realmente já fez essa ciência. Bom, pedi a ciência, mas vi que depois não é necessário fazer. Como é que eu faço? Simples, é só vir aqui e cancelar a solicitação. Coloca a justificativa para o cancelamento e salvo. Ok? Solicitações aqui, ele mostra que eu fiz uma solicitação de ciência, mas ela foi cancelada. E agora vamos solicitar o despacho. Então, eu clico aqui em solicitar despacho. Pronto. A solicitação de despacho é quando eu preciso encaminhar o processo para um setor que ele tem autorização, né? Quando eu não tenho autorização para dar o despacho, então eu caminho para o setor que tem autorização para fazer isso. No caso, ele me mostra aqui qual é o número do processo. Aqui no corpo, eu vou informar a solicitação do despacho. Em solicitar assinatura, eu posso escolher qual a pessoa tem autorização para assinar esse despacho. Vou colocar aqui, Carlos Alberto. Coloquei Carlos Alberto aqui do CETIC. Coloco a minha senha. O setor de destino, eu posso pedir para autocompletar. Quando eu escolher a opção aqui e começar a digitar, ele já vai me mostrando as opções. Eu já estou colocando aqui como CETIC. E já vou salvar. Pronto. Ele já mostra aqui que o processo está em trâmite. Ele mostra aqui uma observação, que ele possui uma solicitação de despacho pendente. E aqui embaixo eu posso ver todas as informações do processo, né? Todos os documentos, a minuta, o comentário e as solicitações. E ele vai me mostrar aqui que está solicitando despacho. Para quem receber essa notificação, da mesma forma aqui, eu já alterei a conta. Eu estou na conta de Antônio Carlos agora. Nesse painel inicial aqui, ele já vai receber quais são os processos pendentes de despacho, quanto é os processos pendentes para encaminhamento. Então, posso abrir aqui um processo desse aqui. Vou abrir, no caso, esse 51. Pronto. Abri aqui esse processo 51, que era um dos que a gente tinha feito. E aqui eu tenho a solicitação de despacho. Eu tenho a solicitação de ciência, que foi cancelada, e tem a solicitação de despacho. Deixa eu ver só onde é que está o outro processo. Pronto. Deixa eu só pedir novamente aqui, deixa eu ver o que foi que houve. O processo 05. Deixa eu só pedir novamente aqui.
Bom, pessoal, por isso que o sistema ainda está em teste. Aconteceu um pequeno errinho aqui, eu não sei o que é que está acontecendo. Mas, enfim, a partir do momento que eu pedisse o despacho, ele já vinha para cá, no despacho pendente aqui, ele vai me dizer aqui qual é o processo que eu tenho para encaminhar, processos que estão sem tramitação e processos a despachar. Deixa eu ver se eu consigo despachar algum desses aqui. Pronto, aqui, ó. Esse aqui. Então, eu estou aqui na conta de Antônio Carlos, o processo que veio para ele, aqui em solicitações, já está pedindo a solicitação de despacho. E o que é que eu posso fazer? Eu posso analisar, posso indeferir, ou posso ver o despacho. No caso, eu posso fazer a análise aqui, no corpo, eu posso confirmar o despacho e só encaminhar para outro setor. Eu coloco aqui qual é o setor de destino que vai agora, depois que eu fizer esse encaminhamento. Novamente, faço a assinatura com meu perfil, com minha senha e faço o encaminhamento. Pronto, o processo já foi encaminhado, já vai ser recebido no próximo setor. E assim, com qualquer processo, o trâmite é sempre esse, dos encaminhamentos até chegar no último setor e o processo ser finalizado. Basicamente era isso que eu queria mostrar. No caso, na página do CETIC, na parte de tutoriais, tem uma abinha aqui com swap e tem esses dois módulos, o módulo de documentos eletrônicos e o módulo de processos eletrônicos. Futuramente, a gente vai estar disponibilizando uma playlist com os vídeos. Essa gravação que a gente está fazendo aqui também vai ser disponibilizada para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Pronto, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Primeiras damas aí. Fala, Yang, qual é o problema? Só um minuto. Não, quem falou foi Rosenberg. Eu disse primeiras damas, aí depois a gente começa a botar a dúvida da gente. Na verdade, acho que não chega nem a ser uma dúvida, é mais uma curiosidade. Como o colega bem falou, como o sistema está em testes, né? De repente, o que eu vou perguntar nem seja para agora. Mas, assim, eu tenho uma dúvida. No nosso sistema administrativo, ele gera vários números iguais de memorando. Por exemplo, o mesmo número para Prograde, o mesmo número para Proad, para Jaqueline, e quando a gente coloca lá um número, aparece milhões de memorandos com o mesmo número, né, Jaque? Aí a minha dúvida é o seguinte, esse sistema evita essa repetição de números, por exemplo, de um memorando? O sistema cria a numeração automaticamente. Cada documento que você criar, ele vai gerar um código para ele da mesma forma o processo. É porque, no caso, o que Márcia tá dizendo é porque tem o mesmo número de memorando, mas o que vai diferenciar de um memorando para outro são os locais ao qual foi criado o memorando. No caso, pode ser que exista um memorando número 21/2020 da Prograde, e pode ser que tenha o mesmo número, 21/2020 do CETIC. Se eu fizer a pesquisa por 021/2020, vai aparecer esses dois memorandos, se eu tiver acesso aos dois memorandos. Realmente isso aí é um complicador que existe no sysadmin. Acredito, eu não fiz esse teste ainda, Márcio, porque a gente fez testes muito localizados assim, então a gente não testou isso, porque eu nem visualizei esse problema ainda, a gente está visualizando muito mais problema técnico. Como eu disse, vocês na utilização conseguem ver esses detalhes que a gente não viu ainda e vai testando e verifica. Eu acredito que é uma numeração única para cada. Então, no caso, não vai ter essa repetição. Sim. Eu posso estar enganado. A gente pode testar e a gente verifica isso depois. Como isso não chega a ser um problema técnico, a gente não chegou a testar. Mas é uma pergunta muito pertinente. Certo, era só essa dúvida mesmo. Muito obrigada pela resposta. Mais um detalhe.
na hora da autenticação, da assinatura do documento e do processo, Gustavo mostrou lá que existe a possibilidade de 2 tipos de assinaturas, que é por token e pela login e senha que a pessoa faz da sua conta lá do sistema. No caso do token, não está nesse primeiro momento habilitado. E nem quando for liberado o sistema para o uso geral da UEPB, ele vai estar utilizado. Porque existe ainda uma incompatibilidade com os dispositivos token, que vai ser ainda sanado e porventura vai ser utilizado. Não tem previsão ainda, como o sistema ainda está em teste, a gente ainda está resolvendo a compatibilidade. O problema maior é os dados que a gente tem hoje, colocar no sistema atual, é isso que está dando maior empecilho. E essas funcionalidades a mais a gente vai implementando à medida que for utilizando. Como a assinatura por login e senha vai sanar essa parte de assinatura eletrônica, então a gente está vendo o token depois. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Já que ele não tem? Se não tiver, eu entro. Não, pode falar, pode falar. Tá bom. Toninho e Alisson. É Alisson, né, teu nome? Pode chamar de Alisson ou Gustavo, tanto faz aí. Tem muito Alisson lá no CETIC. Tá joia. A pergunta é a seguinte: você mostrou para a gente como é que a gente faz para abrir um processo, né, a partir de um memorando, né? Aí Certo. eu tenho a primeira pergunta. Eu queria que você mostrasse como é que a gente faz só o memorando, se a gente não quiser abrir o processo, eu acredito que vai poder tramitar normalmente, né? Se eu não quiser mandar um processo, é um documento que não precisa ser aberto o processo, a gente pode simplesmente enviar, né, o memorando, né? E a outra questão você mostrou mais ou menos uma simulação em que você teria 3 níveis aí. Você teria você fazendo uma solicitação para um chefe, para o seu chefe, mas dando ciência ao seu chefe imediato, não é isso? No caso, seria Toninho, o seu chefe imediato, ele estaria tomando ciência, mas você está fazendo o pedido para Carlos, né? Certo. Aí, no caso, toda solicitação que tiver aí no sistema não tem ainda uma rotina que seja seguida para determinado processo, não. Está aberto, assim. Quer dizer, qualquer processo eu posso mandar para qualquer canto, não é isso? Não, assim, eu acho que no sistema, a partir do tipo de processo que você seleciona, ele já deve ter cadastrado o caminho correto que ele vai ter que seguir para fazer esse encaminhamento. Então, Certo. por exemplo, um processo que seja de alguma coisa relativa à gestão de pessoas, eu acho que ele vai direto lá para o setor de gestão de pessoas. Apesar de que eu estava vendo no sistema que ele meio que permite você fazer isso que você falou, sabe? Eu não seguir a rota. Eu posso fazer um encaminhamento para outro setor, para outra pessoa, dependendo de qual for a solicitação. Mas, na teoria, a partir do momento que eu seleciono o tipo de processo lá, ele já tem aquela rota específica, eu vou só fazendo os encaminhamentos para passar por todos os setores até ser finalizado. Eu respondi as 2 perguntas, só foi a última, não foi? Você só fez a última, mas a primeira eu acho que a resposta já é óbvia, mas se você pudesse só mostrar, seria interessante para a gente. Quer saber se realmente você pode tramitar só o memorando sem precisar abrir o processo. Não, eu acho que eu só consigo tramitar processo. Não, o memorando naquela parte meu Deus, do documento eletrônico, quando você cria o memorando, ele tem não sei se ele tem lá dentro do próprio documento a deliberação para você passar para outro setor, não, Gustavo? Ele tem a opção de você compartilhar, né? Você pode compartilhar aquele documento, pode pedir Então a vai ser tudo processo mesmo. Isso, eu acho que documento eletrônico, você pode criar o documento lá, o memorando lá, ele fica lá como um arquivo. Agora, para você fazer as tramitações, eu acho que obrigatoriamente você tem que abrir um processo para isso. Pronto, é porque uma vez que Carlos tinha conversado alguma coisa com a gente, eu não me lembro se foi lá na Projeto ou se foi na própria Proplan, né?
tinha essa questão com relação ao memorando, porque assim, o memorando que nós temos hoje, né, ele foi meio que adaptado, ele, teoricamente, o memorando ele só tem um destino, você manda e somente aquela pessoa que você mandou recebe e pronto, e fica com aquele documento. O processo não, aí você pode receber e dar despachos, né? O nosso memorando digital, ele é uma adaptação, ele tem essa possibilidade de a gente fazer despachos no próprio memorando, né? Aí eu queria saber, assim, se isso vai funcionar dessa forma ou não. Toda vez que eu quiser mandar um memorando, eu posso mandar um memorando para, por exemplo, ao CETIC, pedindo uma informação. Não preciso necessariamente abrir um processo. Agora, se o CETIC precisar desse memorando, tramitar para outros setores para conseguir aquilo que eu quero, aí vai virar um processo, no caso. É porque, no caso, a adaptação do memorando para esse tipo de fim dentro do sysadmin era devido à simplicidade dada à tramitação interna da UEPB, para não ter toda aquela burocracia de ir lá em Irã, o processo, tarará, 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 que às vezes dá uma engessada danada. No caso dentro do SWAP, essa simplicidade da tramitação interna já pelo processo em si, ele já é sanada, né? Não precisa mais de uma simplificação dentro. Então, no caso, um processo, por mais que seja, na visão que a gente tem hoje, algo mais complexo, vamos dizer assim, no contexto UEPB, mas à medida que for só tramitar, digamos, do CETIC para a Proplan, que é a simplicidade normal, o processo burocrático do sistema do SWAP, ele é tão simples quanto o memorando interno que a gente tem no sysadmin, que basicamente é a mesma coisa, a criação do documento, a assinatura, o processo e encaminhamento. Pronto, só isso. Então, é só processo. Apesar que a gente estava conversando em si, assim, dentro de conversas internas do CETIC, se não me engano, eu posso estar falando uma bobagem, mas houve uma deliberação federal dizendo para abolir essa parte de memorando em órgãos públicos, mas só a utilização de ofício. Aí isso é para futuro, eu não sei como é que a UEPB vai adaptar isso, e isso é muito da parte administrativa que tem que tomar essa decisão, mas o swap já está meio que pronto para isso. Basta a gente tirar essas partes de memorando e tal, mas o ofício funciona praticamente igual. É basicamente a escolha de que tipo de documento você vai fazer lá no início. Quando ele criou o memorando, quando o Gustavo criou o memorando, em vez de você selecionar essa opção, você seleciona um ofício e funciona tanto quanto. Acho que acredito que nas documentações que a gente tem essa parte também abordando o ofício, mas enfim, a gente vai, à medida que for utilizando o sistema e a gente for disponibilizando as playlists com os vídeos mais detalhados, que a gente vai fazer vários vídeos curtos, colocando cada partezinha de cada funcionalidade para ficar até mais fácil a busca do que você está procurando no erro, e não um trecho num vídeo de 20 minutos, o que você está querendo fazer em específico, entendeu? Aí a gente vai abordar cada tipo de documento e essa abordagem da deliberação dentro dos processos. Beleza. Ô Alisson, deixa eu tirar uma duvidazinha, rapidão. Vocês têm alguma previsão para quando vai gerar relatório, alguma coisa assim, fora processo administrativo, documento eletrônico? Acho que Antônio Carlos pode responder melhor essa parte aí. Tem previsão, Antônio, para isso? Tu pode repetir a pergunta que deu uma... Relatório em que sentido, Yang? Explica aí para ele. Relatórios de encargos, relatório de produção científica, esse tipo de relatório aí. Rapaz, não. Essa parte, no caso, vai agregar outros módulos que vão entrar dentro do SWAP, sabe? Então, a gente tá vendo quais são as prioridades de módulos que vão entrar dentro do SWAP, o que com maior necessidade, até porque a parte de processo eletrônico na UEPB, no sysadmin, ainda estava meio pendente a ser terminado oficialmente, então a gente deu um encaminhamento mais rápido para esses módulos, tanto do documento como do processo. E os outros, à medida que a gente for vendo a prioridade deles para a abordagem de certas funcionalidades, e entraria também a parte desses relatórios que tu estava falando, a gente ia liberando.
Eu não sei te dizer como é que tá essa lista de prioridade. Isso é uma conversa que tu tem que ter com o Carlos ou com a Proad, enfim. Eu não... Vai chegando a Carlos, Carlos fala com o pessoal de desenvolvimento, e à medida que os módulos vão sendo desenvolvidos e praticamente prontos, eles passam para a gente entrar em contato com vocês e fazer a parte de documentação e treinamento. Mas qual é a fila a ser seguida, a gente não sabe dizer. Até porque a gente sabe que o que é a fila de prioridade hoje não é a mesma que pode ser daqui para o fim do ano, né? Então, eu não saberia dizer quando é que iria entrar isso, não. O próximo, se não me engano, o módulo que vai entrar, eu acho que seria a parte mais do acadêmico. Eu não sei te dizer até que ponto. Os dois que a gente estava conversando mais eram os de serviços, é o que eu estava cogitando mais com os meninos, porque é da minha área, que é o que vai atender a demanda do suporte, e eu estava já conversando porque é do meu interesse, mas não sei se está na prioridade. E o de acadêmico, porque o controle acadêmico você teve uma demanda para ver qual era para resolver a parte mais de forma mais legalzinha, mais centradinha, mais concreta. Mas eu não sei se continua sendo o do acadêmico ou vai entre outro. Então, infelizmente eu não tenho essa informação, né, precisa, mas vão ser liberados módulos que vão atender todas as funcionalidades. No início vai ser só esse documento eletrônico e processo. E até até porque não, se a gente liberasse o swap inteiro com todas as funcionalidades, ia dar um nó em praticamente todo mundo, inclusive no nosso, porque para atender todo mundo, já com essa parte do G Suite e Home Office já está meio complicado, imagina em relação com botando o swap ainda por cima. Aí, meu amigo, parava o EPB. Toninho, e com relação ao modo de gestão de pessoas, que eu vi que vocês, pelo que Alisson mostrou aí, vocês já têm alguma coisa de gestão de pessoas. Aí, assim, o módulo de gestão de pessoas já está operacional ou não? Só as informações que estão carregadas aí. Não, a parte de gestão de pessoas, o que a gente tem é pegando os dados já dos sistemas que estão da UEPB, entendeu? Para a gente poder fazer funcionar essa parte de processos, a gente teve que conversar com muitos sistemas da UEPB. Por isso que tem alguma coisa ainda que faz esse tipo de acesso, entendeu? Mas o grosso mesmo do RH mesmo ainda vai subir o módulo. Por isso que está meio que complicado essa transição, porque muito tem que ser passado aos poucos, mas conversando com o que já tinha antes, entendeu? Aí essa transição dos dados é uma dor de cabeça danada, sem quebrar nada. Mas vai ainda entrar na fila de prioridades, que é uma das que também foram conversadas, mas é como eu disse, quem decide isso não sou eu, é Carlos, então é com ele que vê essas coisas. Alguma coisa a mais? Alguma dúvida a mais? Eu tenho uma última pergunta, que eu disse que era duas, já vou na quinta. Vai lá, vai lá. É o seguinte, como é que a gente vai, no caso, a gente vai meio que ser liberado para a gente testar, né, esse sistema de várias formas. Aí como é que a gente vai ter acesso a isso? Já é a senha normal que a gente já tem ou não? Vocês vão dar uma senha para a gente? Continua sendo a mesma senha que vocês acessam o RH. É a matrícula de vocês e a senha que vocês já estão acesso em todos os sistemas da UEPB. A diferença é que antes de você ter acesso a essa sistema do swap, vocês vão ter que entrar pela VPN, que eu acredito que vocês já fazem acesso ou vão começar a partir de agora. Que é muito simples, não tem bicho de sete cabeças. Mas o sistema só abre, só dá permissão de abrir com a VPN, aí login, senha, matrícula e a senha normal que vocês já utilizam. O link a gente vai disponibilizar para vocês acessarem, é um IP interno dentro da UEPB, para vocês acessarem com uma porta específica, e lá vai estar aberto o sistema. Como já está lá os documentos, vou pedir para depois Gustavo colocar o link também de acesso dentro acho que é melhor mandar por e-mail para vocês do grupo. A gente manda um e-mail já com as informações certinhas, tanto dos documentos que estão na página do CETIC e também o passo a passo para fazer acesso com o VPN e o IP do sistema, beleza?
Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode repetir aí, Rosenberg, aí, entrar de novo na fila, viu? Isso que precisar. Certo, tá joia. Não, por enquanto não. Eu já acessei aqui, eu já entrei, já estou vendo aqui o sistema. Pronto. Quando você disse que a senha era mesmo do RH, pronto, eu peguei e entrei aqui de Pronto. imediato. Aí, quer dizer, a gente está à vontade para fazer, né? Eu posso criar processos, posso despachar, Pode fazer aí tudo que você um precisar dos aí colegas aí mexer. pode pegar e despachar para mim de volta, e a gente pode ir testando isso aí. Pode sim. Se vocês verem que está alguma incompatibilidade com a documentação ou com o que foi mostrado aqui na apresentação, aí vocês nos informam para a gente entrar em contato com o Demetrios e ele alinhar o sistema com as permissões devidas para vocês trabalharem adequadamente. Como vocês veem, como já foi informado e a gente vai cansar de dizer, está em teste, a gente pede a paciência de vocês para a gente adequar tudo direitinho. A gente precisa que vocês testem direitinho com um grupo mais restrito, justamente para a gente ver quais são esses problemas nesse grupo, para depois a gente liberar para o EPB. A gente só pede um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que vocês têm, por isso que a gente meio que escolheu vocês. Na verdade, os setores de vocês escolheram vocês porque vocês têm uma familiaridade melhor com esse tipo de sistema. Então, acredito que vai dar tudo certo, com alguns probleminhas que com certeza vão aparecer até na apresentação, então, mas tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível. Ô, Carlos, Pois não. agora esse nosso colega Rosenberg já saiu na frente, já acessou, né? É ligeirinho. Esse uso, a priori, agora para a gente, não vai ser nada válido essa documentação que a gente vai criar, não. É de forma fictícia, não é isso? Não, por enquanto não, essa parte não vai valer. Mas assim que for liberado para todo mundo, aí sim, vai valer sim. Como vai ser liberado para todo mundo futuramente, acredito que vai ter uma informação formal dentro da página da UEPB, enfim. Acredito que circulares, enfim, tudo vai ser informado bem direitinho para que e com a informação formal, aí sim, vai valer geral para todo mundo. Esse sistema aí, muito provavelmente, todas as informações vão ser resetadas. Eu acredito que nem vai ser aproveitado muito os dados que estão nele, só em relação aos testes mesmo e os problemas que podem acontecer. Mas o que vocês vão colocar dentro deles é só teste mesmo. Então pode usar à vontade, sem dor de cabeça. Bora, Jaqueline, só falta você aí. Pronto, uma última pergunta agora. O nível de acesso que a gente Rosenberg. tem, a gente pode simular como se a gente fosse um aluno, como se fosse um servidor, como se fosse chefe, qualquer coisa. Eu posso abrir qualquer processo, né? Pode abrir qualquer processo. Então, era isso que eu estava me referindo com relação ao nível de acesso de vocês. Se vocês verem que não está batendo com a documentação, que deveria ter acesso para vocês testarem de qualquer tipo de nível, então vocês nos informam para a gente adequar essa permissão junto com o Demetrius. Mas o ideal é que vocês estejam liberados para fazer todo tipo de teste dentro do sistema. Bora, Jaqueline, só falta você. Não. Eu acho que, assim, por enquanto tá tranquilo. Eu acho que à medida que a gente for usando é que vai surgindo alguma dúvida. Pronto. Por enquanto, dá para entender tudo direitinho. Pronto. Com certeza, quando vocês abrirem e forem começar a usar realmente, aí vocês vão ter um impacto assim bem... Eita, porque qualquer coisa nova dá aquele impacto meio negativo assim, oh, meu Deus, uma mudança nesse tipo de coisa não é tão bem-vindo, mas o sistema é relativamente simples, ele não tem tanta dor de cabeça não. Vai ter algumas dor de cabeça em relação ao período de teste, porque, enfim, problemas vão ocorrer. Mas ele, na usabilidade dele, eu acho mais simples do que o sysadmin. O sysadmin ainda hoje é meio problemático para mim, mas enfim, dá para usar tranquilo. E o e-mail do grupo está aberto para vocês tirarem dúvidas, logicamente. Essa gravação a gente vai disponibilizar.
a playlist que Gustavo estava comentando antes sobre as funcionalidades do Swap, a gente ainda vai editar, vai ter um processo de preparo para ficar mais claro possível, então não vai ser de imediato. Mas a gente está agilizando nisso e vai disponibilizar assim que possível. Mas a gravação vai estar lá, vocês podem utilizar ela, baixar ou ver diretamente da página. A gente ainda vai ver como é que vai disponibilizar ela, mas vocês vão ter acesso normal a ela e aos documentos que Gustavo colocou lá na página. Ok? E assim, Joia. pessoal, vocês podem também tramitar os processos entre vocês, né? Já que esse grupo tá treinando, então solicitar ciência de documentos, solicitar documentação, colocar mais de um interessado, vocês podem fazer entre vocês para ir testando todas as funcionalidades. E qualquer problema, avisa para a gente. Eu acho que uma sugestão a gente poderia fazer o seguinte, as meninas que trabalham na área da parte administrativa, né, podia fazer o seguinte, simular que um da gente era um aluno e dizer, Rosenberg, manda um processo para mim pedindo tal coisa. Aí eu mando e elas dão o despacho, volta, né? No caso, eu e Yang, a gente pode simular que a gente tá pedindo a contratação de um professor, aí pede para a Prograde verificar, sei lá, se o professor tem carga horária ou não, pronto, a gente vai simulando aí algumas coisas. Podem Excelente, simular, Rosenberg. Vamos podem fazer simular, ação podem interna. usar da melhor forma possível aí que vocês acharem melhor situação, todo tipo de contexto de processo, podem fazer e utilizar o grupo para fazer isso. Se quiserem, a gente pode criar um grupo de WhatsApp, se ficar mais cômodo para vocês se comunicarem, ou se vocês quiserem continuar utilizando o e-mail, tanto faz. O que vocês decidirem, vocês mandem e-mail, a gente providencia para facilitar tudo para vocês testarem o sistema. Certo. Pode ser o WhatsApp, Antônio, e pode ser também uma salazinha de chat lá no G Suite também, se for o caso. Pode ser também, eu posso desenrolar isso para vocês depois. Pronto. E aí a gente utiliza, de vez em quando a gente entra lá e vê o que é que o colega está sugerindo, está pedindo para a gente despachar algum processo, alguma coisa, a gente vai. Pronto, ok. A gente faz o grupo e divulga por e-mail no e-mail do grupo. Beleza. Eu acho que não vai ter mais nenhuma pergunta, não. Vai ter mais alguma pergunta, Rosenberg? Por hoje não, depois que a gente começar a testar, a gente começa a aperrear vocês. Ai, com certeza, aí eu tenho certeza que sim. Pois então. Depois vocês vão pedir para a gente não aperrear e não perguntar nada. Não, com certeza não. Quanto mais eu espero que venham mais perguntas agora para depois minimizar, porque se chover pergunta depois que liberar para o EPB, aí é que a gente tá enrascado. Um bom trabalho para vocês nesse sentido, no sistema. Sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos encerrando então a reunião. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail, eu vou criar depois o grupo e a gente se comunica melhor no grupo. Acho que é mais flui melhor, né, o diálogo. Então, um abraço para todos, se cuidem e até a próxima. Até logo. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado aí.